Vamos dar uma olhada agora nos modelos lineares, né? Então, a correlação linear, aqui tem um exemplo de alguns plots, né? E aí reflete, né, como esses conjuntos, né, essas variáveis x e y estão correlacionados. Então, esse valor aqui R, né, 0,7, indica como essa reta aqui, né, e esses pontos, né, do eixo x e y correlacionam com essa reta. Então veja que esses pontos aqui, né, não correlacionam muito, estão muito espalhados, né, o R. Então quanto mais próximo de 1, né, melhor, porque a correlação é perfeita. Aqui tem os valores negativos, né, então aqui 0, menos 0,0, menos 0,7, né, menos 0,3, veja que os pontos estão bem espalhados e aqui basicamente não existe correlação. Aqui a gente pode ver, né, em relação, a gente está falando de modelo linear, então a correlação linear aqui, quanto é 1, então, quanto um muda, o outro muda diretamente, ponto 8, ponto 4, 0, então não tem nenhuma correlação, a nuvem está totalmente espalhada os pontos, e a T tem um valor negativo, né, então é inversamente correlacionado aqui. E aqui, né, a correlação é 1, mas a curva pode estar, né, modificando. E a correlação zero, né? Porque esses pontos, obviamente, a correlação não é linear. A gente vê, né, uma forma aí, mas isso não é linear. Essa correlação é medida, né, dessa forma, a correlação de Pearson, né? Então tem uma variável x1, y1, x2, y2, assim por diante, e a gente calcula essa correlação, certo? Dessa forma, né? Aqui os valores de x, sendo x til aqui como sendo a média, né, de x, e aqui vai ser a média dos valores de y. Então esse valor aqui, ele pode ir no intervalo de menos 1 a 1, onde menos 1 seria uma correlação inversa, né? Opa, né? Menos 1 aqui, né? Então um é alto, o outro é baixo, assim, aqui a relação é direta. Então, menos 1 quanto uma variável cresce e a outra diminui proporcionalmente. 1 é quanto uma variável cresce e a outra cresce proporcionalmente, e 0 quanto não tem nenhuma relação entre as variáveis, né? Então aqui a gente pode ver alguns exemplos aqui. Okay? E esse aqui é interessante porque veja os pontos estão diferentes, mas se você for calcular a correlação, o valor é exatamente igual nesses quatro conjuntos. Veja que a correlação entre esses pontos é muito bom, mas esse aqui desvia, então o valor de correlação aqui. E aqui está todo mundo bem espalhado aqui, mas o valor de... Então, esse valor de correlação, né, é uma medida estatística, né? Mas você vê o comportamento pode ser bem diferente, né? Então, aí a gente falando da questão da regressão, né? Então, a regressão é a gente achar essa reta, nessa linha aqui, né? Que mais ou menos faz o ajuste do comportamento desses pontos aqui, né? Então, ele tem como objetivo realizar uma previsões numéricas, né? A regressão linear prediz a partir de uma relação entre entrada e saída, né? Aí eu tenho minha variável dependente, y, minha variável independente, e aí eu vejo como elas estão relacionadas, né? Então vou fazer essa regressão, e aí a regressão mais simples, né? A regressão linear. A gente tenta identificar qual a reta aqui que melhor representa, né, esses pontos aqui, né? Ok? Então a gente tem a equação da reta, então temos, né, a inclinação, então o eixo y, né, variável dependente de x, né, a inclinação da reta, e o bias aí que vai, esse valor do b, né, vai dizer onde é que essa reta vai se encontrar aqui, onde vai se mover aqui. Então a regressão aqui, né, tem como esse objetivo aqui, né? E a gente pode ver que aqui na realidade a gente pode fitar várias retas aqui que basicamente ela pode cair bem, né? Então posso ter essa aqui, um M2 aqui, né? Seria essa aqui, ou essa com M3 aqui, B2 obviamente, B3 aqui, né? Então como é que a gente vai definir qual é a melhor reta aqui? Né? Qual a melhor reta que se ajusta a esses pontos aqui?
Então, uma vez definida essa reta, né, a gente pode fazer o que a gente quer fazer isso, né, uma predição. Porque veja que a gente vê que idade e peso médio tem uma correlação aqui, né? Veja que ele tem um fit aqui. Então eu posso achar um fit como se fosse esse aqui. E aí, como eu tenho minha equação de como essa variável, né, relaciona com a outra, uma vez tendo de uma forma linear esse valor aqui que eu não tenho, né, vamos dizer um 19 aqui, eu posso estimar qual vai ser o valor do peso dele, né? Estimar o peso para 19 meses. Aí eu tento fazer o fit da reta. Então aqui está no site Kits, né? Você faz isso facilmente. Eu posso fazer até numa calculadora e ver que a reta é essa daqui, y igual a m19 mais b, né? Da 10 ponto, onde o valor de m e b é ajustado através dessa fit dessa reta aqui. Ok? Então, como é que a gente faz isso, né? A gente pode ver, né, no caso geral, a variável dependente pode ser calculada com uma base na diferentes características de entrada, né? Então, podemos ter várias características, não só x, aqui a gente fez só com apenas um valor de x, né? Então, mas eu posso ter vários valores aí, várias variáveis, x1, x2, xn e ter o valor de b. Aí, para escrever de uma forma mais compacta, né, os matemáticos definem, né, o W de T aqui, X, então isso aqui é vetorial. E a gente tem esse exemplo aqui, que vocês devem se lembrar, da casa, do preço da casa, né? Então, como é que o preço da casa aqui, eu tenho meu Y, minhas variáveis X1, a área, X2, número de quartos, né, números de banheiro e assim por diante. Então, eu posso tentar fazer um fit de uma regressão aqui também. Então, de forma geral, a correlação, né, linear faz uma análise da relação e conexão entre as duas variáveis, e regressão linear mostra como uma variável afeta a outra e como podemos realizar essa predição de estimação baseada nesse comportamento. Então, para a correlação não faz diferença a ordem, né? X, Y, queremos identificar apenas a relação entre as variáveis, certo? Alterna a ordem XY e alterna o resultado da regressão. Ok? Então, na regressão linear, a gente vai ter que calcular essa função de custo, né? Como calcular se a reta, essa função se adequa aos dados. Então, devemos encontrar um melhor valor para W. Veja que esse W aqui, né, ficou como valor de um peso, mas se você vê como uma reta apenas, é a inclinação, né? Mas aqui a gente tem várias variáveis. Okay? Então a gente colocou como índice W. Então a gente deve encontrar qual o melhor valor, né? E aí pode usar os valores de x e y, então precisa quantificar a curva que melhor adequa essa informação. E a função que a gente vai usar, a função de perda, vai ser a função simples, que é o erro médio quadrático, né? No inglês, MSE. Então você vai ouvir muito, né, essa métrica MSE, que é o Mean Square Erro, que é basicamente, né, do desejado, né, com o estimado, certo? Então, é a diferença do desejado com o estimado. Então, você quer esse menor erro, né, a média do erro quadrático, do desejado com o estimado, né? Então, a gente quer esse erro aqui, né, calcular esse erro, que vai ser basicamente, né, se eu tenho essa reta aqui, então vai ser essa diferença aqui desses erros aqui, né? Aqui no caso, né, que vai ter um valor aqui. Então cada um deles vai ter um erro em relação à reta estimada, ok? Então a gente pode escrever dessa forma. Então a gente calcular, né, para obter esse erro associado à previsão, tira-se a média dos erros de cada instância, certo? Então a gente tira essa média aqui. Então, né, era do desejado, né, com o obtido, né? Então, esse aqui é da reta estimada, aqui o erro que nós mostramos. E a gente quer um quê? A gente quer um ajuste na qual temos que os valores de W e B, a gente quer na qual esse erro aqui seja o mínimo, né? Então, por isso que a gente usa o argumento mínimo dessas duas variáveis, W e B, certo? Então, essa é a nossa função de perda, né? W e B. Porque a gente sabe que, né, nessa reta aqui tem várias... nesse conjunto de pontos aqui,
Tem várias retas que poderiam ser, são retas candidatos. Mas a gente quer achar a reta que tem esse argumento mínimo, né? Que, né, o erro quadrático médio aqui seja o menor possível. Então é isso que a gente vai procurar. E aí, como é que a gente faz para achar isso? A gente usa a técnica do gradiente descendente, né? Então a gente vai tirar as derivadas, certo? Aí, né, e a gente vai fazer, né, dependendo do parâmetro, vai ser, né, o parâmetro menos, aí a gente vai incluir uma taxa de aprendizagem e a direção da derivada aí, né, a derivada, né, a diferença aí em relação à variável, ok? Então essas derivadas parciais geram esse vetor de gradiente aqui, né? Então para a gente fazer isso, a gente tira, né, a nossa função de custo, esse j com parâmetro θ, né, porque esse valor aqui da reta que a gente quer procurar, a gente coloca como parâmetro θ. Então você faz a derivada dela em relação a θ de i, né? E aí ele expande aqui, né? Aí ele escreveu aqui de uma forma mais compacta, né, o valor de x de i. E a atualização, né, a gente definiu isso aqui como sendo essa derivação, né? Então a gente pegou o erro médio quadrado, tirou a derivada, né? A derivada vai para cá, então fica esse termo com a derivada o termo do θ aqui, né? E aí ele simplificou, colocou como x de 1. Então é isso que a gente vai obter. Essa taxa de aprendizagem, certo? Ele vai definir o quê? Se o seu valor é muito alto, ele vai dar pulos aqui, né? Se o valor é muito baixo, ele vai descer assim, né? Mas lembre-se que, né, a nossa função de curso aqui, essa é uma função bem simples, né? Uma parábola assim, mas muitas vezes, quando você tem muitas variáveis, a região, né, essa superfície fica muito mais complicada. Então, nem sempre, né, um valor baixo pode ser melhor um valor muito alto, né? Então, existem também técnicas para você definir esses valores aqui, estratégias de você começar com valor e depois você diminuir esse valor. Uma forma de solucionar isso, essa função de perca, né? Veja que ele botou num formato vetorial aqui, né, y, o que a gente quer, a solução analítica, né, essa derivada ser igual a zero, certo? Então ele tira a derivada, aí como ele faz igual a zero, né, o 2 faz a multiplicação aqui, o valor é uma constante, então, e aí a gente vai isolar o w, né, e o w, né, isso aqui vai para o outro lado, esse valor aqui, né, vai invertido, esse que a gente tem, wty, ok? Ele só vai colocar aqui menos 1. E nós temos, né, que essa solução, né, depende da inversabilidade do termo abaixo, né, esse termo aqui. Ou seja, quando suas colunas são linearmente independentes, ok? Então, uma forma de fazer isso é usando o gradiente descendente. Então, existe o BET, né, gradiente descendente por BET. O que é o BET? A gente calculou o erro para cada exemplo de treino. Os erros são acumulados. O somatório dos erros é usado para ajuste dos parâmetros. Então, aí depois ele repete isso até convergir ou até chegar a um critério de parada, né? Convergir seria isso chegar a zero, né? Mas normalmente você coloca, né, um valor muito baixo, ou se ele não mudar por muito tempo, aí você também para, senão ele vai ficar num loop ali, vai ficar procurando e não termina mais. No mini-bet, veja que a função de loss não cai assim tão suavemente, né? Aqui no bet, nesse exemplo aqui, ele cai bem suavemente. Mas aqui o que a gente faz? A gente seleciona uma amostra do conjunto de treinamento, então um mini-bet, calcula o erro para cada exemplo do treino do bet. Não, os erros são acumulados, depois o somatório dos erros usado para ajuste dos parâmetros e você faz esse de 1 a 4 até ele convergir. Então, no mini-bet, né, você vai escolher um mini-bet, né? Então, são vários bets aí que você vai escolher, então ele é menos suave. A gente vê aqui, né, a gente chama o gradiente descendente, e o outro seria o estocástico, né? Então, a busca é encontrar o valor mínimo aí, de uma forma ou de outra. Aqui está alguns exemplos, você tem um linkzinho bem interessante aqui do Deep Learning AI, que aí você pode, né, interativamente, aqui ele está mostrando com um bet M, todos os exemplos, veja que ele converge aqui,
bet 24, aí veja que ele, né, 24 também, uma quantidade alta, e um bet 1, aí ele demora um pouco mais para convergir, certo? Aí ele não converge de uma forma. Então, dê uma olhada nesse site, que ele mostra aqui vários exemplos de como você vê essa. Um outro ponto interessante, certo? O gradiente descendente é fazer um pré-processamento. E é normal fazer uma normalização e fit scaling, né? Porque isso acelera a convergência do gradiente, né? O exemplo é quando você tem, né, valores aqui de peso 10 e 100, de idade 2 a 50, de altura 0,3, 2. Quer dizer, esses valores aqui são bastante diferentes, né? E às vezes tem valores que são bem maiores aqui, valores bem menores. Então é bom a gente fazer uma normalização, né? Então você pode, né, fazer ele centrado, então, né, tirar a média aqui, diminuir, e aí normalizar ele também aqui, né? Certo? Então centra e normaliza. Aqui está um outro exemplo, né? Não normalizado, veja que até para ele achar o mínimo aqui vai ficar um pouco mais difícil, né? Tá mais. Então é muito comum fazer isso aqui, né? É pegar o valor, diminuir da média e dividir pelo valor máximo menos o mínimo, ok? E aí você faz uma normalização. Então, em vez de usar o x, você vai usar o x', que é esse valor normalizado. Então, valor, a forma, né, seria essa, mas ele vai ficar desse jeito. Então, fica melhor aí com essa normalização. Um outro tipo de regressão é que a gente chama de regressão logística, né? Então, é aplicado para a classificação binária dos dados, então desse jeito, né? Então, aqui é menos 1 ou 1, certo? Então, é a classificação binária dos dados, ao invés de valores reais e contínuos, isso é, a saída do modelo pode ser apenas os valores, né? 0 ou 1 aqui, né? Aí aqui tem um limiar que é 0,5, né? Então, aqui seria 0 ou 1 aqui, um limiar 0,5. Às vezes se usa 1 menos 1, certo? Então, esse valor indica a classe na qual pertence o exemplo, né? Então, a regressão logística é muito usada isso. Se uma pessoa adquiriu determinada doença, né, você deve comprar um aparelho celular ou não, né? Então, binário. Como é que é essa curva aqui da regressão logística, né? Segue esse formato aqui, né? 1 dividido por 1 mais exponencial de menos θ de t de x, né? Onde θ de t de x, aqui a gente tem os valores aqui dos parâmetros, os valores x1, x2, até x de t, né? Então, a interpretação probabilística, né, como ele segue dois valores, 0 ou 1, então ele vai, né, para um certo valor de probabilidade, e aí o outro é classe 1 menos esse valor, né? E a gente pode pegar ele como, né, elevado a um y, e o outro vai ser 1 menos h de θ, 1 menos y, obviamente, aqui, né? Então, a função de perda, para a gente calcular, né, aí ele faz um truquezinho aqui do logo, e vem fazer um produto, aí aplica o logo, ele vai ficar uma somatória, certo? E aplica aqui. E aí, nossa função de loss fica como uma somatória, né, desses termos. E é claro, a gente vai ter que aplicar o gradiente descendente, então vai aplicar uma derivada, tira a derivada e aí a ideia é a mesma, certo? Você vai fazer a atualização em relação a essa derivada que você vai minimizar. Aqui está um exemplo, né, que é muito utilizado usar essa regressão numa base conhecida como a de íris, né, da planta, né? Eles têm 3 classes, certo? Então pode ser 0, 1 ou 2, 3 classes. E tem 4 características dela, né? Então, é o comprimento do sepal e, né, a largura, o comprimento, né, a largura petal que eles chamam, né? Então, esse é o exemplo que a gente vai mostrar na prática, né? É muito conhecido essa Easy Dataset, certo? Então, está lá no SiteKit, a gente pode ver isso facilmente. Com isso, a gente vai para a ideia do Perceptron.